Esse cara era um soberano supremo, mas abriu mão disso para reencarnar e tentar fazer amigos. Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos no passado, vendo que o Lorde Demônio Varvatos estava cansado de sua vida, pois ele havia se tornado tão poderoso que as pessoas se afastaram dele, e o cara não tinha nenhum amigo. Por isso ele planeja reencarnar para que possa enfim levar a uma vida normal. Então anos se passam, e vemos que Varvatos havia reencarnado como Ard Meteor, o único filho humilde do casal Jack e Carla. Só que ao contrário do que imaginava, ele continua tendo dificuldades para fazer amigos. Ard até tenta chamar a atenção de alguns meninos e algumas moças, mas sempre acaba frustrado por conta de não levar jeito para a coisa, e acaba indo até a floresta descontar a sua raiva. Um dia ele está na porta de casa se lamentando, quando o elfo Wise Litz de Wolhide, o líder da vila na qual o menino morava, surge e lhe aconselha a ser mais gentil e carinhoso com as pessoas. O elfo ainda tenta falar sobre a sua filha, mas Ard fica tão empolgado com o conselho que nem dá mais atenção. E aí o garoto tenta pôr aquilo em prática, mas isso também não adianta, e ele acaba na floresta, frustrado mais uma vez. É então que o garoto ouve a voz de uma moça vindo do meio das árvores, e ao ir checar encontra com Irina, a filha de Wise, que estava lutando contra um lobo, por também estar frustrada por não ter amigos. E descobrimos que a menina sofria bullying das outras crianças, sendo até mesmo chamada de monstros por elas. E aí, Ard vê nela a oportunidade perfeita de fazer amizade, mas a garota recusa a proposta dele e sai correndo. Contudo, o ex-Lorde Demônio não desiste e passa a tentar conquistá-la de todas as formas, só que é sempre rejeitado. Até que em uma noite ele corre atrás dela e a faz se abrigar nas montanhas em busca de paz. Enquanto isso, goblins começam a atacar a vila e o Wise fica preocupado com a filha, ouvindo de Ard que ele a protegeria. Em seguida, o menino usa uma magia de voo para ir atrás dela, o que faz Wise e Jack ficarem impressionados, pois aquela magia tinha sido perdida há tempos atrás. Já nas montanhas, Ard chega no momento em que o grupo de goblins está para atacar a Irina e detona todos eles. É então que os dois conversam e o garoto revela que havia traído uma amiga muito tempo atrás e que não pretendia cometer esse erro novamente. Por isso gostaria de fechar com a Irina, sendo um amigo fiel e leal. E aí, após relutar bastante, a moça resolve aceitar a proposta dele. Assim os anos se passam e vemos os dois agora crescidos, e a Irina propõe a Ard que os dois entrem na academia de magia. Dessa forma eles fazem os testes e entram para a Academia Nacional de Magia Lavel. Lá o diretor Gold fica bastante empolgado com Ard, dizendo que ele era um prodígio graças aos talentos de Jack e Carla, que tinham destruído um poderoso deus do mal 10 anos antes. Mais tarde, a Irina complementa a informação do diretor, contando que Wise ajudou a derrotar o deus do mal, passando a ficar conhecido como o Barão Heróico. E esse feito dos pais passa a deixar os dois jovens famosos na academia. Então, pouco antes deles terem a sua primeira aula, a dupla vê Aurado, o arrogante filho do poderoso Duque, importunando a vida de uma jovem sucubo, chamada Ginny Finn Salvan. Eles logo se intrometem naquilo, e Aurado começa a desafiar Ard. Nesse instante, Lady Olivia chega, pois ela era a professora daquela classe, e descobrimos que a mulher foi um dos generais de Varvatos. Por conta disso, ela era uma velha conhecida de Ard, que não tinha ficado nada feliz por conta do Lorde Demônio ter abandonado seu posto para reencarnar. Porém, ela não sabia que Ard era Varvatos, e o garoto decide que era melhor assim. Só que Olivia fica tão empolgada ao saber que ele é filho de Jack e Carla, que resolve incentivar um duelo entre ele e Aurado. Aí todo mundo já sabe, né? Ard humilha o arrogante na frente de todos, utilizando magias que eram consideradas perdidas, e aquilo deixa Olivia bastante interessada nele. Em outro dia, a sensei fala que os alunos deveriam entrar em uma dungeon e colher a pele de um lobo negro, e Ginny acaba junto com Ard e Irina. Só que a sucubo demonstra ser uma pessoa totalmente sem confiança em si, e Ard ensina ela o macete da escrita mágica, uma força de simplificar a ativação dos feitiços, criada pelo próprio Ard. E com isso, a moça acaba derrotando um poderoso Minotauro, recuperando um pouco da sua confiança, e deixando a professora Olivia ainda mais desconfiada de Ard. Um tempo se passa, e o diretor Gold pede a Ard que tenha uma grande vitória em um torneio que aconteceria em breve, pois a rainha estaria presente, e isso poderia fazê-la aumentar o orçamento da escola. E Ard não fica animado com a ideia, principalmente por não querer se expor na frente de Olivia, mas promete que pensaria no assunto. Do lado de fora, Ginny convida Ard para dar um rolê, e Irina fica com ciúmes pedindo para ir também. Assim, vemos o trio indo até o teatro assistir uma peça sobre a vida do Lorde Demônio, Varvatos. Porém, Ard percebe algumas inconsistências na história, como o fato de Lydia Bainsgate, a amiga que ele tinha traído, não ser doce que nem era retratada na peça, e sim uma mina braba que gostava de guerra. Depois do teatro, enquanto andam pelas ruas, vemos que Ginny não se importava em dividir Ard com outras mulheres. Já Irina era bastante ciumenta. É então que o trio escuta um grupo de
estranhos conspirando contra a rainha em um beco e decidem ir atrás deles, chegando até um esgoto. Lá Ard derrota diversos dos encapuzados e tenta interrogar o líder deles, mas o cara vira um demônio e sai voando. Ard logo vai atrás dele e o derrota na frente de diversos cidadãos, que o saúdam por isso. Assim, ele e as moças acabam na presença da Rainha Rosa, que era uma amiga de longa data de Irina, e que fica muito interessada em Ard, pedindo para que ele se torne seu marido. A seguir, ela diz que era brincadeira, e Ard pede à rainha que aumentasse o orçamento da Academia Mágica, e a soberana concorda. Porém, ela diz que, em troca, Irina e Ard deveriam se juntar à sombra da rainha, um esquadrão de elite que respondia somente à própria soberana. Dali, passamos para os membros da seita planejando finalizar Ard e dominar o mundo com a sua religião. Algum tempo depois, vemos que as outras garotas começaram a cercar Ard por conta do plano de Ginny de criar um harém para o rapaz. Contudo, aquilo não deixava a Irina nada feliz. Em uma noite, a Sucubo vai até o quarto de Ard, decidida a tirar a virgindade dele. Só que os dois são surpreendidos por Irina, que fica bolada com aquela visão, e também pelo fato de você ainda não ter deixado o like no vídeo. E deixe like aí, galera, isso é muito importante para o canal. De volta ao anime, Irina e Ginny iniciam uma discussão, e uma acaba desafiando a outra para um duelo. Porém, Ard interrompe as duas, e as faz se desculparem uma com a outra. Nessa hora, a professora Jessica surge falando para as duas entrarem no torneio, e usa como desculpa o fato delas duas serem discípulas de Ard, contando que o diretor Gold pretendia fazer do rapaz um dos instrutores da escola. Ela também diz que caso as duas alunas dele se saiam bem no torneio, seria mais fácil para os nobres aceitarem o garoto como professora. E tudo isso pega o rapaz de surpresa, mas Jessica é bastante perspicaz e consegue convencer as moças a participarem. Assim, no dia do torneio, Ard torce secretamente para que as duas garotas se saiam mal, já que ele não pretendia se tornar uma instrutora. No entanto, elas vão muito bem e acabam se classificando para a final. Só que antes que a luta entre Irina e Dina comece, vários demônios surgem na arena e a professora Jessica revela que na verdade era Elzard, o rei dragão insano. Ela dá um golpe nas costas do elfo Wise, que estava ali como convidado, da mesma forma que Jack e Carla, e sequestra Irina, sem que Ginny pudesse fazer nada. Por sorte, Wise acaba sobrevivendo ao ferimento, e Ard se voluntaria para resgatar a amiga de infância. Assim, o elfo leva o garoto até a sala do tesouro real, e pede que Ard use algum dos itens contidos lá, e mesmo sem entender direito como o cara tinha acesso àquilo, o rapaz aceita e parte. Então, ele chega até a Irina, e descobre que Elzard pretendia usar o sangue dela para liberar um deus do mal, por conta da família dela ser descendente desses seres. E aí descobrimos que Wise e sua filha eram da família real daquele país de sobrenome Lavelle, mas como descendiam de seres que eram desprezados pela humanidade, eles mantinham a sua identidade em segredo. A rainha Rose, por exemplo, era apenas uma das representantes de Wise, que governava o país das sombras. E aí Elzard esperava que com isso, Ard passasse a desprezar a amiga. Só que isso não acontece, e ele detém os ataques dela, usando uma lança que anula os ataques rivais. Em seguida, Ard contra-ataca invocando o espírito de Lydia, que se transforma em uma poderosa espada, e Elzard responde se transformando em um poderoso dragão. Contudo, nem assim ela é páreo para Ard, apelando para o sentimental do cara, falando que logo todos vão temê-lo por conta do seu poder, inclusive a Irina, e por um momento ela consegue tirar o foco do rapaz. No entanto, a Irina mostra que isso nunca aconteceria, dando forças a ele para invocar uma poderosa armadura e passar por uma transformação, com a qual ele derrota a vilã. Um tempo depois, vemos a jovem Self Marhaven treinando em uma masmorra e saindo de lá pensando que se passaram apenas 3 anos, só que na verdade haviam se passado 3.000. E aí Self era a irmã adotiva de Lydia, por isso ela sai atrás da elfa, mas não a encontra em lugar nenhum. É então que o mascarado surge, contando a ela sobre o tempo passar diferente na masmorra na qual ela tinha ido, e sobre Varvatos ter reencarnado em Ard. Por isso, se a garota queria saber algo sobre a irmã, deveria procurá-lo. Já na Academia Lavelle, ficamos sabendo sobre um festival que aconteceria no colégio, e que o diretor Gold tinha recebido uma ameaça de Lars Al Ghul, um grupo terrorista, que queria que cancelassem os festejos. Por conta disso, o diretor pediu a ajuda de Ard para patrulhar o evento junto com Irina e Ginny, ao mesmo tempo em que participariam da festa com a sua turma. Mais tarde, Self chega na escola e vai direto até Ard, revelando quem ele realmente era e o desafiando para um duelo. Só que a Irina começa a defendê-lo, dizendo que tudo aquilo era invenção da moça, e nessa hora tanto Self quanto Ard percebem o quanto a Irina era parecida com Lydia, e esse maluco demorou anos para perceber isso. E aí Ard deixa-se levar pelas provocações de Self, e acaba vencendo a moça em um duelo, aumentando ainda mais as suspeitas sobre ele ser a reencarnação de Varvatos. Depois, vemos que Self passou a ser uma estudante da turma de Ard, e os riquinhos da turma rival começam a provocá-la, dizendo que eles se sairiam melhor no festival do que meros plebeus. Isso deixa Self e o restante da turma bastante motivados a derrotá-los. Por isso, eles decidem apresentar uma peça de teatro, na qual Ard interpretaria Varvatos, Irina interpretaria Lydia e Self, o deus do mal, além de também fazerem um meio de café para arrecadar uma grana. No dia do festival, Self acaba causando uma confusão ao acusar erradamente um cara de ser um demônio. E nessa hora,
Agora descobrimos sobre uma árvore ancestral na qual o terceiro rei de Laville havia selado algo que ninguém sabia o que era. Pouco depois, Olivia anuncia que em breve seria realizado um torneio de espadas e que Ard iria participar dele, pois já tinha feito a sua inscrição. Sem outra opção, o rapaz começa a disputa, decidido a ser eliminado de propósito nas fases finais do torneio. Só que ele não esperava que logo de cara ele enfrentasse a própria Olivia. E aí ele percebe que se segurar contra ela daria muito na cara, e resolve usar magia proibida para ser eliminado, fazendo Olivia ser atirada para tão longe da arena que ela não conseguiu retornar a tempo de continuar na competição. Já Ginny convence Ard a ir com ela até o concurso de beleza, mostrando como tinha aumentado a sua autoestima. E lá a garota se encontra com Elrado, que tinha ganho um pouco de peso desde seu último encontro. O filho do Duque então revela que cresceu com Ginny, pois a família dela era responsável pela segurança da sua família, e ele passou a atormentar a moça desde pequena, minando a sua confiança. No entanto, ele se mostra arrependido daquilo, além de estar satisfeito por enfim Ginny estar recuperando a confiança em si mesma. Mais tarde, a Succubo e Ard vão até o meio de café, ostentando o prêmio que a garota tinha ganho no concurso de beleza, o que atrai a atenção dos demais rapazes, e a inveja de Irina. Aí, chega a hora das duas moças se enfrentarem no torneio de espada, e após uma rápida luta, Irina sai vencedora, se classificando para lutar contra a Selphie na final. E vemos o Mascarado observando tudo de longe, planejando algo. No outro dia, os alunos da turma de Ard apresentam a peça sobre o Lorde Demônio, e o cara se lembra de anos atrás quando travou aquela batalha que eles estavam encenando. Naquela época, Selphie já era bastante inconsequente, arrumando muita confusão e quase sempre sendo repreendida pelos companheiros, e Lydia, apesar de lhe dar algumas broncas, sempre cuidou dela como uma irmã. No presente, após terminar a peça de teatro, Selphie se depara com o Mascarado de antes, que mostra a ela uma visão de Valvartus finalizando Lydia, na intenção de fazê-la se revoltar contra Ard. No dia seguinte, após Selphie vencer a Irina sem dificuldades na final do torneio, ela vai se encontrar com Ard na árvore ancestral, onde é revelado que o item que havia sido selado era a espada sagrada Vald Galgulus, a arma usada por Lydia. A seguir, a garota ataca Ard cheia de ódio no coração, e o rapaz assume novamente a forma do Lorde Demônio, e o legal é que ninguém aparentemente percebe essa mudança. Dessa forma, eles lutam por um tempo, mas Selphie é incapaz de derrotar Ard. Por isso, o Mascarado interrompe a luta, dispensando a garota e atacando o rapaz ele mesmo. Só que o cara não dá nem pro cheiro, e logo é derrotado, deixando Ard pensando que aquilo foi muito fácil, portanto não deveria ter terminado ainda. É então que a alma de Lydia sai da espada do rapaz e vai até a irmã, dizendo para ela não culpar Ard pelo que aconteceu com ela, desejando que Selphie tenha uma vida boa. Nos dias que se seguiram, a turma de Ard sai para uma excursão, quando subitamente o tempo para, e tanto o rapaz quanto a Irina e Ginny são levados até a presença de um deus criança. Ele alerta que um ser extremamente poderoso estava tentando romper o equilíbrio do espaço-tempo, e fala que o Lorde Demônio deveria enfrentá-lo, advertindo que desse encontro apenas um dos dois sairia vivo. Em seguida ele vai embora e transporta os três estudantes para o passado. Desse jeito chegamos até Maquina no Império Vardia, durante o reinado de Varvatos, e a primeira coisa que Ard pensa é em se encontrar com o seu eu do passado. Só que antes que ele fizesse algo, o garoto e as suas duas companheiras percebem uma moça fera sendo atacada e a ajudam. É então que a Olivia do passado surge, e vendo o imenso poder de Ard, ela o recruta para o exército do Lorde Demônio, e o garoto aceita. Porém, ele pede para ficar sob o comando de Lady Varda, uma garota meio doida, mas que era uma estudiosa em magia. A ela, Ard revela tudo o que aconteceu com eles, e a moça acredita em tudo o que dizem, prometendo que os ajudaria a voltarem para seu tempo. Nessa hora, Selphie e Lydia chegam ao local, e Ard começa uma briga com a amiga do passado, ao tentar defender Ginny das investidas de Lydia, que curtiu uma sucuba. Assim, os dois terminam lutando e com a cara inchada, e Lydia aconselha Ard que se ele quiser uma audiência com Varvatos, o cara deveria fazer algo para conquistar a confiança do soberano. Assim, o trio acaba na Batalha das Planícies Aralha, na retaguarda do exército de Varda, onde Ard jogava que as amigas ficariam seguras. Só que Gul'dan, o general inimigo, lança um ataque surpresa contra eles, sendo exterminado rapidamente por Ard, que desse jeito consegue conquistar a glória para si e reivindicar a audiência com Varvatos. Chegando ao castelo Millennium, onde o Lorde vivia, Irina e Ginny ficam encantadas com o cara, deixando Ard com um pouco de ciúmes da sua outra encarnação. No local, descobrimos que as coisas por ali pareciam um pouco diferente do que Ard se lembrava. Por exemplo, Varvatos não reconhecia o título de Lorde Demônio, pois havia um outro cara que se auto-intitulava assim. Mais tarde, o trio retorna até Varda, e a garota fala que talvez a história que eles conheciam tinha se passado numa dimensão diferente, e conta que o Lorde Demônio dali surgiu do nada 3 anos atrás. Aí, Ard conclui que aquele ser era quem o Deus Criança havia falado para ele destruir, só que nem mesmo Varvatos daquela dimensão conseguiu dar conta dele, por ele ser um ser imortal. Então o garoto resolve
resolve que as suas duas versões deveriam unir forças, mas antes ele deveria obter mais conquistas, a fim de ganhar a confiança de Varvatos. Dessa forma, Ard sai com Lydia para ir até Mevilas, o rei da maldição, o cara que causaria a morte da elfa ao amaldiçoá-la, fazendo com que ela saísse do controle, e Varvatos tivesse que finalizá-la. E Ard estava bastante motivada a não deixar que a história se repita. Contudo, ao chegarem no covil do vilão, eles o encontram finalizado pelo Lorde Demônio, que declara guerra a Varvatos. Um tempo depois, Varvatos decide que deveria usar tudo o que tinha para acabar com o Lorde, e para isso lançaria um ataque dentro de 3 dias. Então, enquanto Ard está em seus aposentos refletindo sobre tudo aquilo, o Lorde Demônio surge, revelando que na verdade era um Ard Meteor, de outro universo, que abandonou esse nome e passou a se chamar Disaster Rogue. E o cara diz que em seu mundo, após ter finalizado Olivia por conta da maldição de Mevilas, ele não aguentou a culpa e se finalizou, só que acabou reencarnando como Ard. E novamente ele perdeu as pessoas com quem mais se importava. Isso o deixou revoltado e sem esperança. Foi aí que o Deus Criança o transportou para aquele mundo. Dessa forma, o sujeito poderia se tornar uma ameaça naquelas terras e fazer Olivia o finalizar, salvando a vida dela e enfim encontrando a morte que tanto buscava. E o Lorde convida Ard para se juntar a ele, lhe dando 3 dias para se decidir. Aí, o jovem vai com Olivia até uma cidade de demônios que ela havia destruído, e a mulher parecia saber o que ele estava pensando, ao dizer que preferia uma morte heróica para se redimir de seus pecados. Por isso, ela pede que ele não tente mudar sua morte, e ao voltarem para casa, Irina e Ginny reclamam da ausência dos dois. Por isso, Lydia as presenteia com presilhas de cabelo. Assim, 3 dias se passam, e o garoto decide recusar a proposta do Lorde Demônio. Então, ao mesmo tempo que Varvatos ataca o exército rival, os dois Ards começam a lutar, mas logo percebem que aquilo não levaria a lugar nenhum, pois os dois se equivalem. Logo, o Disaster Rogue mostra para Ard que Irina e Ginny tinham sido atraídas até o castelo do vilão para uma armadilha, e as usa para tentar fazer novamente com que o rival se junte a ele. Aí, Ard conta a conversa que teve com Lydia, e diz que não faria nada para salvá-la, pois esse não era o desejo dela. Contudo, o Disaster Rogue diz que não queria nem saber e manteria o seu plano. Já no castelo do vilão, vemos que a responsável por prender as moças era Látima, a empregada de Lydia, que estava fazendo aquilo pois também pretendia salvar a mestra. E Látima aprisionou as duas de forma que elas não podiam usar magia comum. Só que as duas haviam aprendido com Ard a realizar o macete da escrita mágica, e com isso elas conseguem se libertar. Látima então invoca diversos monstros para deter as duas, mas Lydia surge nocauteando a empregada e derrotando todos os inimigos, graças às presilhas de cabelo que tinha entregue às moças conter um localizador. Em seguida, ela destrói um imenso cristal que continha a alma do Disaster Rogue, fazendo com que o cara perca sua imortalidade. Assim, a luta entre as duas versões de Ard recomeça, e o Ard bonzinho acaba levando a melhor dessa vez, finalizando o Disaster Rogue e acabando com aquela ameaça. Nessa hora, tanto Ard quanto a Irina e Ginny começam a ser transportados para sua linha de tempo, e Lydia aproveita a chance para mandar uma mensagem para Ard, dizendo que acontecesse o que acontecer, eles sempre seriam melhores amigos. Aí, após o garoto visitar rapidamente o Deus Criança, ele e suas amigas retornam ao seu tempo, bem na hora em que a excursão chega até o seu destino, e vemos que a Irina e Ginny ainda estavam com as presilhas que tinham sido presentes de Lydia. E encerramos a temporada, vendo que após a Irina entregar a mensagem de Lydia para Ard, o espírito da mulher se manifesta, encorajando o amigo a seguir com a sua vida. Fala galera, você teria salvo Lydia mesmo contra a vontade dela? Me contem nos comentários. E se você reencarnasse em outro mundo como uma aranha, o que você faria? Quer saber o que vai acontecer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.